Muito bem, já está comigo aqui o Gustavo Galdino, que é consultor jurídico do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas Idosos de Mato Grosso, né? Gustavo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Capital. Bom dia, Anderson, bom dia, audiência, bom dia, ouvinte. Uma boa semana a todos. Um prazer enorme estar aqui na sua presença. Você é novão, né, cara? Tô no caminho. Tem quantos anos? Completei 28. Olha só, 28 anos com todo o gás, e precisa ter gás, né? Tem. Precisa ter Nessa gás. área tem que ter. Tem que ter, porque é problema, eu falava dos consignados aqui, é um problema, a aposentadoria do pessoal rural é outro problema, por tempo de contribuição ou por saúde é outro problema. Teve uma... INSS já é sinônimo de problema, né, hoje em dia. Teve uma espectadora nossa aqui no canal do YouTube que mandou um vídeo que ela sofreu um acidente, o carro atropelou ela perdeu um pedaço de um dedo, tá cheio de pino na perna. A perícia dela foi marcada só para outubro. É outro problemão, Isso é interessante. né? Isso é interessante, porque ela não precisa aguardar todo esse período. Ah, não? Não precisa. Olha só, gente, atenção, hein? E não deve, né? Porque sujeitar a uma demora mais de 5 meses para aguardar uma resposta, pode ser que se ela consiga ou não, né? E se ela não conseguir, ela vai ter que ir para mover uma ação, que ela vai ficar aí no resumo da ópera pelo menos 1 ano e meio aguardando uma resposta. Sério, cara? Ela pode antecipar isso já, o STF já por várias vezes já acordou junto com o INSS um prazo mínimo, né? Legal. Né, em ações de incapacidade, esse prazo é de 45 dias. Sério, então, após isso? essa data, se a sua perícia ou o seu requerimento não for resolvido nesse prazo, você já tem o interesse de agir para poder levar isso lá na Justiça Federal. E como é que faz para levar lá? Você precisa primeiro procurar um especialista, né, para ver se tem essa questão do direito. Passou esse prazo, preenchido esses requisitos, você já pode ingressar na justiça junto com o advogado. Tem que ser sindicalizado, precisa procurar o sindicato? Como é que faz isso? É interessante ele procurar o sindicato, queria até deixar depois os contatos para o pessoal entrar em contato e fazer a orientação, né? Aí ele vai passar por uma triagem, onde vai ser vai fazer essa análise e ver se a pessoa tem ou não o requisito, né? Às vezes ela agendou um pedido e não vai ter o preenchido, né, o requisito, vai ter que ser outra espécie de benefício. Muita gente acaba fazendo a confusão do amparo social ao auxílio-doença. É porque ela é funcionária, ela trabalha na Marfrig, né? Vai ficar, e aí a empresa privada, depois de 15 dias, é isso que passa? Já é obrigação do INSS. Já é obrigação do INSS. A empresa já faz o procedimento, né, de agendar essa perícia e a pessoa fica no famoso limbo, né, previdenciário. Ela não fica nem amparada pelo INSS, nem amparada pelo empregador. Alguns casos, quando essa incapacidade não fica comprovada, ela cabe ali uma reclamação na trabalhista, né? Na seara trabalhista, para, se possível, readequar ela de função. Muito bem, então ficou 45 dias, entrou com a ação, quanto tempo para resolver isso? Ficou 45 dias aguardando a perícia administrativa, o seu requerimento administrativo, você já pode ir para a justiça, tá? Na justiça você vai passar por um trâmite processual, né? Naturalmente isso aí vai demorar muito mais do que o INSS, que seria a via rápida. Ou seja, de qualquer jeito... Vai ter que segurar as pontas, vai ter que se segurar aí na sua fé, nos parentes próximos. Coisa, né? É uma realidade, assim... Difícil, né? Como você falou, eu sou novo, mas constantemente a gente está lidando com situações ansiosas, né? Alimentar. Então você tem que ter muito cuidado para até lidar com esse tipo de público, porque é o alimento que tá faltando ali, né? Sim, o cara não tem dinheiro nem para pagar nada, quanto menos para comer, né? E aquela pessoa que tem um consignado e surpreendida por uma fatalidade dessa, o benefício chega a cortar e ela vai brigar com aquilo na justiça ou na via administrativa. Como é que fica, né, aquela conta dela? Né? Depois de 1 ano ela reverte aquilo, descobre que foi um corte indevido. Quem que pagou o consignado? E as dívidas dela? Ficou e esse tudo prejuízo, né? O retroativo, uma bola de né? neve, hein, cara? Daí a gente sai 1 milhão de problemas. Então, tá aí uma baita pergunta, um baita assunto que você entrou nesse aí. Por exemplo, aí a pessoa, ela mesmo vai ter que sair para pagar, vai ter que se virar e pagar. Exato. Negociar com o banco e pagar o consignado. Exatamente, dependendo do modo que foi ali pactuado, né? Agora, você falou de consignado, por exemplo, tem um exemplo aí de que servidores públicos estão reclamando que descontaram do salário e não passaram para o banco. E nesse caso? Daí já é
outra seara, né? Não, mas aí o cara tá com o nome sujo. Exato, aí cabe reparação. Cabe reparação. Mas se eu quiser, por exemplo, se o servidor quiser ir lá e pagar a dívida, negociar com o banco, sem intermediação da prefeitura, pode? Isso aí ele vai poder, mas depois ele vai ter que buscar o que ele ficou, exatamente, vai ter que reparar, né? Dele. Rapaz, qual que é o principal? Bom, você viu só, ele veio aqui e só contou coisa boa, né? O que mais procuram vocês para ajuda? Certo, como a gente está na Baixada Cuiabana, né? Aqui naturalmente tem muito amparo social ao deficiente e amparo social ao idoso e a aposentadoria rural, que é o nosso maior público aqui na região, que naturalmente são vindos de assentamento. Sim. Muitas vezes não tem prova de que dessa ocupação, dessa posse. E lembrando que para uma eventual aposentadoria rural, esse assentado, esse rural, esse agricultor, pequeno agricultor de subsistência, deve comprovar 15 anos. Então, Anderson, imagina só, você com 55 anos mulher, 60 anos homem, se depara para aposentar, você sabe que tem direito de aposentar, porque toda a vida você ouviu isso. Chegar é uma idade, vou me aposentar, eu vou ficar tranquilo, vou ganhar meu salário mínimo. Mas você é surpreendido com uma exigência de documento de 15 anos. Alguns falam em mês em mês. Como que você faz isso? Você não teve acesso à educação básica, não sabe ler nem escrever. Mas tem jeito de provar? Consegue? Tem como provar, mas aí precisa justamente dessa busca, né? Primeiro a gente prova que a pessoa mora na zona rural. Depois a gente prova que a pessoa sobrevive dos proventos da zona rural. Não basta só morar, ou não basta ter posse, não basta ser só isso. Você precisa provar que sobrevive desse rendimento. E aí a lei ela nos dá um leque muito, muito vasto de documentos para poder fazer essa prova, mas acaba que não se houve essa informação lá atrás do que está sendo cobrado hoje. Olha só, tá vendo? Dá trabalho, né? Eu vou fazer uma pergunta para ele para saber como evitar isso. Mas é que você tocou no ponto, você falou de aposentadoria rural, mas a dona de casa trabalhou 50 anos na cozinha da casa dela, ela tem direito a se aposentar? Ela vai ter direito se ela contribuiu. Se não contribuiu? Se não contribuiu, ela vai poder, em algum momento, se buscar o amparo social, seja por alguma deficiência, seja acima de 65 anos. Falou em aposentadoria, falou em INSS, falou em benefícios, você tem que tá ciente que você precisa contribuir, seja de carteira assinada, seja trabalhando na roça, ou seja como empresário, ou facultativo do lar. Senão você não vai ter direito a usufruir. Mas mesmo assim eu não fiz isso, mas agora eu dependo de parentes, meus parentes não conseguem mais me ajudar, o que eu tenho? O amparo social. Acima de 65, você deve comprovar uma baixa renda, deve ser inscrito no CRAS, né, do seu município mais próximo da sua residência, e deve enquadrar ali, agora a lei fala em meio salário mínimo por pessoa. Se você provar a ausência de renda ou uma renda até meio salário mínimo, você vai ter direito a esse benefício. Bom, então ele já deu uma dica do que fazer para não chegar a esse ponto, desde cedo contribuir. Exato, mas a maioria das donas de casa, por muitas vezes, tem um período contribuído, né? Muitas vezes acabou ali com planejamento familiar, se dedicando às lides do lar, mas em algum momento ela contribuiu de alguma forma ou de outra, seja como uma microempresária, seja como uma carteira assinada, né? Ou às vezes negócio da família, fica contribuindo ali. Então é interessante que ela busque também um especialista, busque o SINDAP para fazer o planejamento. Planejamento previdenciário. Desde 2019, na reforma da Previdência, que a gente já é de conhecimento de todo mundo, que houve uma grande redução de direitos, né? A renda ali, a média salarial, tudo isso foi impactado e a gente já trata esse tipo de concessão como um investimento. A pessoa tem que se programar
Porque às vezes a dono de casa vai ter que desembolsar um dinheiro pro INSS. Às vezes ela não vai incorporar o direito na idade correta, mas uns anos, um pouquinho para frente, ela consegue se organizar e pagar o INSS e completar ali a carência necessária. Vamos supor, eu estou citando muito das mulheres aqui, né? Mas quando fala mulher ou homem, mas geralmente tem mulher que casa e deixa de trabalhar para cuidar da casa, né? Um exemplo, tô dando um exemplo. Contribuiu até, sei lá, até 30 anos. De 30 anos até 40 não contribuiu mais nada, ou seja na zona rural, ou seja no trabalho normal da cidade. O que ela precisa fazer para registrar esse tempo que ela não contribuiu como dona de casa? É possível? Né, você está querendo falar como se fosse um pagamento atrasado? Né, tem algumas modalidades que permitem esse pagamento atrasado, mas tem que tomar também bastante cuidado, não é só ir lá e pagando, porque você vai acabar deixando dinheiro lá na mesa sem poder nem usar aquele tempo, né, como carência ou como tempo de contribuição. A espécie do lar, né, a dona do lar, ela vai recolher como facultativo, na espécie facultativo. A espécie facultativa é bem limitada essa questão do pagamento extemporâneo, né, o pagamento atrasado. É mais comum vermos em contribuintes individuais, autônomos, que prestaram serviço lá atrás e por algum motivo não recolheram, mas fizeram o primeiro recolhimento em dia. Então aquilo ali vai salvar esse eventual vácuo, né, que ficou no início da pessoa. Tem um vídeo fazendo pergunta, vamos lá, 98107-4204. Bom dia. Fala, Berenice. Sim. Tem jeito? Tem, isso é muito comum, tá? Muito comum. A gente tá numa fase agora que é comum, digitalizado, tudo na internet, mas imagina lá atrás que era tudo no papel e teve um momento que houve essa transição e muita coisa se perdeu. Então o que ela vai ter que procurar desde já, não precisa esperar chegar a idade, né, para se aposentar, é buscar regularizar isso, fazer um acerto perante o INSS. Ela vai precisar juntar provas dessa profissão, desse trabalho. O caminho mais célere, mais rápido, ela é procurar justamente a prefeitura e pedir a cópia dessa declaração de tempo de serviço junto com as remunerações, para que ela possa mostrar para o INSS que isso não foi utilizado em outro regime e que pode ser incluído aqui. E se a prefeitura não quiser ceder, vai ter que ser por ação judicial também. Aí os meios cabíveis, né, se analisa de acordo com a situação. Mas o caminho é esse. Muito bem, tem mais gente perguntando aí, vamos lá. Não tem mais? Bom, de áudio essa era a última pergunta. Mas deixa eu te fazer a senhora que sofreu o acidente aqui mandou uma pergunta assim, ó. Falando sobre a reportagem, me ajude a solucionar esse caso. Até agora não consegui um advogado. Como é que essas pessoas conseguem entrar em contato com o advogado, com o sindicato, um local onde elas podem obter esse socorro? Certo. Ela pode entrar em contato no 65-3622-0044 ou no 99983-7299. Ela vai agendar um atendimento para uma orientação de direitos previdenciários. E o SINDAP vai receber ela, quem for atender já vai pedir alguns documentos, no caso, se ela estiver tratando de doença, os documentos médicos, exames, prontuário, para mostrar realmente ali as datas onde que houveram o acidente ou a progressão, o agravamento desse sintoma, e vai se fazer uma análise para se resolver na via administrativa ou resolver na via judicial, ou até mesmo a pessoa sair de lá informada e orientada. Esse é o papel do SINDAP perante aí a Qual sociedade. Que é o número mesmo? 65 3622 0044 0044 ou no celular 9 ou 65 também, né? 65 é Zap esse Zap, tá, Zap. 65 9 9 9983 9983
7299. 7299. Como é que é o nome? É Sindap. Sindap. SIDAP. PI. Sindap. É só dar uma agendada lá e vocês ajudam, orientam de como se fazer, né? Exatamente. Se a pessoa já tiver a senha de acesso do portal do INSS, vai ajudar muito no atendimento, porque antigamente o INSS era de portas abertas, né? Você ia lá, resolvia, pedia informação, o servidor estava disponível ali para cumprir o seu papel e poder ajudar o cidadão. Hoje em dia não. Depois da pandemia, mudou-se ali a programação do INSS e você só entra lá, independente se é advogado ou segurado, com agendamento prévio. Entendi. E toda a informação que é necessária para poder fazer uma análise ou para buscar algum eventual direito está nesse portal. Então, se você não tiver, já busque. Pode ser feito pelo canal de ligação 135 oficial do INSS ou via aplicativo Meu INSS, que é vinculado ao Gov. Bom, tem mais uma pergunta para você por áudio. Vamos ouvir, vai. Como seria? É interessante. Aí a gente pode brincar aqui, né, de várias hipóteses, mas tem a possibilidade de quando há dois regimes, né, ou fazer a migração de um tempo para o outro regime, aquele que for mais benéfico, a remuneração, né, mais vantagem econômica, ou se ainda aposentar em dois regimes distintos. Entendi. Isso é muito comum em pessoas que têm essa dupla jornada, médicos, enfermeiros, professoras. Muito bem, mas até uma pergunta de texto também que chegou aqui. Esse é um assunto que rende, né? Bom dia, Anderson e entrevistado. Trabalhei 5 anos sem carteira assinada, mas dentro do contrato social da empresa. Isso pode contar como tempo de serviço? Jaerson está perguntando. Pode repetir? Ele disse que trabalhou 5 anos sem carteira assinada, mas dentro do contrato social da empresa. Isso pode contar como tempo de serviço? Tem que ser avaliado esse caso com mais precisão, mas assim, para o ouvinte ficar mais esclarecido, tem que pensar assim, a lei previdenciária foi pensada para proteger o segurado. Então, toda forma de trabalho, seja registrado ou não, ela vai ser preservada e vai ser, de alguma forma ou de outra, utilizada ali para tempo ou carência de tempo para você aposentar ou usufruir. Então, olha, já trabalhei, mas não foi do jeito correto. Você tem prova? Tem papel? Tem testemunha? Tem que ter prova. Tenho, doutor. Tenho olerite, eu tenho o pagamento, ou eu tenho um crachá. Vamos fazer essa prova. Assim como no rural é feito via oral, também é feito da forma via trabalhista, né? Então, a gente usa toda essa seara e sempre pensando, eu não posso ser prejudicado por eventual descumprimento do meu empregador ou de quem estava responsável por esse pagamento. O segurado nunca vai ser responsável. Apenas, é claro, se ele era o responsável pelo recolhimento. Entendi. Aí, se você não recolheu, não tem para quem chorar. Muito bem. Alguma coisa, Gustavo, que a gente não falou aqui que você gostaria de citar, não? Sobre a questão da mulher rural, a gente está levantando essa bandeira aí via Sindap. É algo muito preocupante, Anderson, porque naturalmente você, na sua família, no seu vínculo, todo mundo deve ter vindo de uma família de origem rural. E todo mundo vai, alguma hora ou outra, se deparar com algum problema desse. E é algo muito sério, porque a gente está falando das pessoas mais hipossuficientes da população, da sociedade, e as mais desamparadas, certo? Como que se exige de um trabalhador rural, de uma trabalhadora rural, documentos tão elevados, tão difíceis de acesso, sendo que eles são os mais prejudicados, né? Fora isso, tem toda uma questão de cultura, né? A mulher da roça, ela se auto-intitula como do lar,
E nos documentos também ela vai colocar como do lar. Isso é preocupante. Em resumo, mulheres da zona rural, façam prova em seu nome. Não deixem apenas o nome do esposo ou dos filhos por medo de alguma regularização. Faça a prova em seu nome. Vá comprar uma quilera, coloca o seu nome. Vai comprar uma enxada, coloca o seu nome. Faça a prova da sua atividade. A mulher rural é a que mais trabalha na roça. Ela que acorda primeiro, ajuda o esposo, faz a comida, cuida da casa, rapaz, e ainda tem a criação dos filhos. Olha só. E no final ela está sendo prejudicada. Por que está sendo prejudicada? Já tem entendimentos que a prova em nome do esposo, que era rural, mas passou a ser urbano, por N motivos, né, dificuldade do meio rural, acaba saindo, a mulher fica na roça, e esse documento que ele vai lá, ele já tá indo na cidade, por que ele não pode comprar a ração, não pode comprar, né, ele vai colocar a nota no nome dele. Quando ela for aposentar e ela for utilizar essa nota dele, não vai servir. Não vai servir. Tem que ser o nome dela. Isso é um absurdo. Coisa simples, inclusive, né? É simples. Não é nada assim do ato da velha, né? Mas eles têm muito medo de prejudicar, né? De alguma coisa assim. É cultura. Tem que mudar a cultura e fazer valer. Faça a prova em seu nome, arruma sua certidão de casamento, se chame de lavrador e não do lar. Olha só. Obrigado, Gustavo, pelo papo aqui. Volto sempre, viu? Esse assunto é vasto. Um bom dia pra você. Obrigado, estou sempre à disposição. Último break, galera, 8h52. Até já. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento: aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cuiabá. Treine, treinamentos profissionais que cabem no seu bolso. Bahamas East Village, o condomínio completo para você chamar de seu. E a Titânia Telecom agora é amigo internet. Viva conexões reais.